deixa aqui, a bactéria, tá entendendo? Então já é tratamento cristão. Mas aquilo ali é horrível, é ser velho. Então o que a gente vai fazer? Nessa implantação vai sumir, porque vai ter um esgotamento de tratamento já fechado, mas são caixas fechadas que não vai ficar sem a saúde. Mas é dessa maneira. Né? Então a gente só pode fazer um tratamento, ou eu digo assim, enxugar gelo. Não adianta estar chegando lá, quer dizer, vamos revitalizar aqui o tanto de coronel que nós temos aqui. A gente revitaliza, sim, os esgotos das casas, estão tudo jogando. Então o primeiro passo é fazer toda a rede de esgoto, para captar todos esses esgotos já para a estação de tratamento. Aí sim, agora a gente vai fazer o tratamento. E tem casas hoje que estão em cima do tanque. Aí para você tirar, já tem cadastro na Secretaria Social, já tem cadastro dessas pessoas, que assim que já estiver revitalizando, em volta dele vai arrancar essas casas tudo para fazer cantinho. Mas ele cobra, você vai fazer um cantinho, como é que eu vou fazer um cantinho? Se as pessoas estão lá com casas em cima ainda, jogando esgoto dentro da rede, eu tenho que esperar a Embasa fazer esse tratamento de esgoto para daí a gente ir e fazer todo o cantinho, mas isso não pede. Aquilo que não quero a gente vai fazendo. Eu pedi ao pessoal que fez aquele cantinho lá dentro do Cefete, 2.000 mudas, para a gente fazer em volta do tanque do coronel. Porque tem áreas que não tem casas, mais desmatadas, então a gente fazer cantinho das nossas cidades. Né? Então, estou esperando, aguardando essas mudas, para a gente poder fazer esse trabalho. Porque essas mudas são mudas assim que o gestor da APA esses anos né? E a APA é protegida, uma APA. Você lá tem uma placa lá no Cefete, lá tem a área de proteção ambiental. Então quando a gente fez isso ali, o gestor da APA, o diretor era Fernando Montoya, ele fez esse trabalho, né? São empresas que fizeram aqui trabalho de degradação, que cortaram, que se mataram, que pegaram na fiscalização lá, então impuseram a eles, olha, você vai ter que pagar de uma maneira. Se não for pagar nunca, você vai pagar dessa maneira, revitalizar o trabalho. Então foi eles, se eu não me engano, foi a colega. Teve que fazer esse trabalho. Então, tudo, as medidas, com o almoço, com o seminário, tudo lá dentro, para poder fazer aquele trabalho. E eu solicitei dele se poderia ser feito então ele não foi mandado. Então ele disse que ia vir para ver se conseguia mandar, para ver o tamanho da tivesse ou não, para trazer para essas vidas para a gente fazer trabalho. Aí eles têm que montar tudo, eles estavam as pessoas, eles dão aula às pessoas que vão trabalhar. Foi tudo um trabalho feito. A computação que foi deixada. Na verdade, se ela não trabalha aí, teve uma denúncia, houve uma multa, eles tiveram que ter essa multa. Isso aí. Então, esse é o nosso objetivo fazer. Mas a fiscalização mesmo está ruim, não é? Tá. Porque até ali perto do Vale que tem a placa, a gente vê que os moradores ainda jogam lixo ali. Isso. Até eu conheço uma bica mesmo ali na quadra 7. Isso. E ali ainda sai uma água limpa. Eu não sei, eu não conheço muito ali. A bica ainda sai uma água limpa mesmo, mas onde cai, tá já todo poluído. É porque é o seguinte, são esgotos, não só lixo, são esgotos de casas que fizeram aí, invasões aí, né? Você tem perguntou, ali foi tudo invasão ali atrás. Aí agora é certíssimo. Sim, tudo invasão ali atrás da certo. Se arruma isso, tudo invasão. Ali embaixo, você vê ali, tudo tá aí. Não tem uma estrutura. Aí o pessoal já achou as redes de esgoto aonde? Qualquer lugar. Aquilo ali quando é que vai? Vai para a área da nascente. Aonde era antigamente aquela pinta que tinha ali? Que eu me lembro também, já lavei o rosto ali, acabou, ficava assim no alto, destruíram tudo, fizeram construções, e hoje estão nascente lá embaixo, que o pessoal chama da Santa Luzia. Está tudo degradado ali, você pegar o teto construído na casa, lá embaixo, não está ficando, está morando, que gosta daqui. Quem entra ali? Está lá, dentro lá. Bom, o senhor poderia citar alguns exemplos de áreas que Às vezes a gente tem aqui, nós temos a área de proteção ambiental, que é a APA, né? E tem a área APP, que são áreas de proteção permanentes. Né? A área de proteção permanentes são aquelas que você não pode instalar na área reservada, ninguém pode instalar indústria, casa, tudo.
E a área de proteção ambiental é aquela que você pode, desde que tenha aqueles condicionais. Né? Porque por exemplo, a permanência tem essa importância toda acima das áreas. Porque são áreas determinadas, por exemplo, eles determinam que proteção permanente são aquela área, por exemplo, nascente de rio, nível de ponta, são mata nativos até não, você pode fazer um empreendimento que você, se você cortar tudo, você tem que cortar dentro. É uma área de proteção ambiental. São picos de morros, são bases de morro. Você tem um morro, ali a planta cá, você não pode construir nada embaixo. São manguezais, é uma área de preservação. Você não pode fazer nada de manguezal. Tem alguns locais que são determinados. E a área de proteção ambiental são áreas que você pode fazer algum empreendimento, desde que você tenha alguma compensação. Por exemplo, uma área que seja de vegetação. É uma área de proteção. Porque ali, aquela dentro do centro é uma área. A área de proteção ambiental, porque é uma nascente. Mas você, com a água, você pode fazer uma certa distância. Um empreendimento, por exemplo, estava na casa da minha vida, fazendo aquele prédio. Mas se ela fosse de área de proteção permanente, você não poderia nem fazer nada. Mas é uma nascente que, como é que diz? Eles têm condicionantes. Você pode fazer mais esquisito. Agora, tem nascentes que você não pode dirigir. Está fazendo então, essas áreas, a gente tem aqui a essa área de Santa Luzia, que eu vou falar, é uma área de conservação. É uma unidade de conservação. É uma área de proteção ambiental. Nós temos o técnico de Guarujá, uma área de proteção. Nós temos várias áreas, como manguezais em maquete. São áreas de proteção permanente. Ninguém pode tocar. Apesar de ser tudo e por fim, a gente queria saber também quais são os projetos da prefeitura, da secretaria, para ajudar na questão da ocupação desorganizada. Quais são os projetos futuros? Aí, nessa ocupação desorganizada, eu não posso dizer a você, porque eu não é minha casa. Quando você fala de ocupação desorganizada, você já está levando para a área pela Secretaria de Infraestrutura. Aí lá tem uma coordenação e só esse coordenador que pode dizer quais são as que estão fazendo. Quais são os procedimentos que estão tomando para isso que eu não posso chamar para você e dizer dessas questões, porque é uma questão de ocupação desordenada do solo, que é uma raça deles. Mas no caso das áreas verdes, aí já envolve o meio ambiente. As áreas verdes, como eu disse a você, a gente só pode tomar a posição de fazer um trabalho de projeto quando a gente tiver essa preservação. Porque eu poderia hoje estar solicitando mudas para fazer condições. Eu poderia estar criando área de conservação disciplinares, mas eu não posso porque justamente devido a gente estar preso à nossa legislação. Então, até o momento é apenas fiscalização. Fiscalizando e a gente encaminha para os órgãos do Estado que tem a competência de atuar. Entendeu? Hoje eu não tenho competência de prender um carro judicial. A gente fiscaliza, mas eu não tenho competência. Eu tenho que encaminhar para o Ministério Público da polícia. Muitas vezes a polícia vem e não tem atitude. Porque a gente não tem entender como você está Salvador. A Assunção foi criada, é um órgão do Estado, criou um órgão que tem uma lei, e chega ali, se você encontrar com o som ali, você qualquer altura, tem o som do carro, tem. Onde, se o valor saiu aqui, vai ver quanto tem 2 Twitter, tem não sei o que, dá R$700, ele vai com uma multa de R$2.100, já para você não tirar. Hoje, no município, eu tenho esse problema, som direto, para lá e para cá, a gente tenta convir, mas se é uma casa que está fazendo som aqui no Zé, se é um bar, eu chamo aqui, ou você se encarna, ou eu vou meter você no Ministério Público, o seu bar pode ser interditado. Mas o carro de som, rosa, eu não tenho
ele chegar lá, vem. Quando esse tempo fica preso devido a toda a legislação. Os riachos que são soterrados, o que faz com esses riachos? Os riachos? Sim. O rio, esses negócios, que eu soube que o Rio Doce, metade dele foi soterrado. O Rio Doce? Sim, a outra metade os moradores Rio Doce ou Riacho Doce? O O Riacho Doce, na verdade, ali foi uma ocupação total. Tanto quando soterraram, a empresa soterrou todos os moradores que estão morando em volta. Justamente. Já acabou. Se você vê que vocês são novos, mas aquela área daquele, você já viu você já viu aquele do campo de Guarda, né? Fica ali embaixo. Aquele ali era uma área que vinha cada condomínio do rio. Aquele canal que você via ali, passando aquilo ali era rio. Não tinha canal não. Eu já tomei banho ali. Hoje não existe mais, acabou aterrado tudo lá de cima. Aquilo ali é esgoto tudo. Ali as casas que fazem obra, aquilo ali está esgoto mesmo, não tem jeito. Então, tudo devido à ocupação. Que já vem lá de muitos anos, isso não é de agora não. A gente está tendo aqui. Porque já melhorou bastante. Mas ainda tem. Isso é que desmatar justamente para isso, para eles aí, fazer a população tolerante. Por isso, essas questões que a gente tem, a gente vai tentando ver se já tem a legislação, mas não vê poder para a gente atuar. E você chegar, o cara está desmatando, pode ser que não você corta nada. De 4 meses a 4 anos de prisão. Hoje a gente já corta na cabeça, não corta nada não. A gente acha que se cortar você mesmo que eu não possa atuar em cima dele, eu vou cortar, não posso deixar aqui. A promotora joga muito. Então é dessa maneira que a gente age. Eu estou cheio de processo. E, cara,